pessoas! E aí, tudo bom, galera? Vai mandando aí, vai mandando pra todo mundo, que já já o David entra, pra gente começar aí essa super live com ele. David Silva, de Belém do Pará. David! Tá aqui perguntando, cadê a gente? David! Deixa eu ver se eu consigo enviar pra ele por aqui. Tivemos alguns problemas técnicos, mas já estamos resolvendo. Aqui, David. Olha, tio Breno entrou, rapaz! David entrou! Gente, envia pra geral, envia pra geral. Posso chamar o David? Chama. Chamando. Vai, corações, David está entrando. Fala! Chama! Obrigado, gente. E aí, cara, como é que tu tá? Vocês, cara. Estamos escutando direitinho? Sim, tá ótimo. Tá bem massa. Aí tá direitinho na tela aí, que às vezes a gente fica meio torto. Passando, tá, dá pra ver, gente? Já é, né, cara? Mal Gente, começando. tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Como é que tá esse coração? Graças a Deus. Tá tudo bem. E contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Fui ajeitar o cabelinho, acho que não deu muito certo, mas enfim. Mas já dá pra ficar bonito pra vocês. Cara, Meu Deus, que honra. caiu aqui a conexão. A gente tava tentando desde 7 horas, quase antes das 7, na verdade. Normal, tava só esperando Mas, a gente bater esse papo. que bom. E aí, bom, primeiro, gostaria de agradecer, né, por estar aqui com a gente. É muito massa. Para quem não sabe, o David foi um dos meus professores, um dos meus mestres, é um dos meus mestres, aí que me proporcionou esse caminho com o samba e a dança de salão. Acho que até hoje eu falo sobre nossos treinos, né? Compartilho com a galera sobre como a gente treinava e tudo mais, e sei lá, é muito legal. Então, muito obrigado, muito obrigado. Primeiramente, já vi. Eu falo, primeiramente, Boa noite. boa noite. Bom, então, primeiramente, quer que totalmente te apresente aí pra galera, né? Conhecer quem é o David Silva. Bom, galera, meu nome é David Silva, tenho 28 anos, trabalho com dança de salão há mais ou menos uns 14 anos, iniciei com 15, né? E eu anotei bastante coisa aqui pra gente conversar, hein? Adoro. Pra não esquecer os tópicos. Bom, cara, eu conheci a dança, foi bem engraçada essa história, porque minha mãe, ela ficou desempregada e resolveu fazer aula de dança de salão. Pagou um mês de mensalidade e depois ela arrumou um emprego e não conseguiu mais fazer as aulas e ficou esse mês pago lá. Aí ela resolveu passar para mim, e eu, marrento, não gostava de dança, tinha um certo preconceito com dança, né? Isso há muito tempo atrás. E fizeram de tudo para eu conhecer a dança, para me apresentar à academia, até que um dia eles conseguiram me levar. E desde esse primeiro dia que eu tive esse contato com a dança, nunca mais eu consegui sair. Cheguei na academia todo estranho, assustado, meu Deus do céu, como é que vai ser? Como é que as pessoas vão me receber? Porque a gente chega na academia de dança já tendo esse susto, né? Já com esse medo. Como é que vai ser? Será que vão querer dançar comigo? Como é que vão me receber nesse ambiente novo, né? Cheguei lá, aprendi o básico do brega, depois aprendi o básico do forró.
E o interessante é que desde o primeiro dia que eu fui, eu já me apaixonei de cara. Antes a minha mãe ia pro baile da saudade, né, que rola muito em Belém, festa de aparelhagem, e ia com meu padrasto. E eu ficava em casa cuidando do meu irmão. Então, eu dizia que dança era coisa de velho, coisa de viado, essas coisas que a gente escuta até Meu hoje. Deus. Aí fui lá, conheci a dança, voltei para casa, deitei para descansar e fiquei pensando assim, como começaram os ensaios, né? A madrugada toda essa história aí. Fiquei deitado e não conseguia distinguir o básico do brega e o básico do forró. O que que eu fiz? Estava deitado na rede, levantei, comecei a ensaiar. O dois para lá, dois para cá e o passo básico do brega. No outro dia, quando eu cheguei na escola, na academia, eu já conseguia fazer legal. Aí o professor olhou, já falou pro meu tio que me levou, pô, esse teu sobrinho leva maior jeito pra dança. Ele falou que nada, cara. Ele ensaiou a noite toda e não deixou ninguém dormir. Ficou fazendo vai e vem, assustando todo mundo a madrugada toda. Então, eu já tinha essa parada desde sempre, já a coisa do querer. Desde o primeiro dia eu já queria muito entrar pra esse universo. Aí comecei a ensaiar direto, né? Sem parar. Aí um dia fui na casa do meu professor e ele me mostrou um vídeo de competição. A galera do Jimmy ensaiando, a galera do funkeado quebrando tudo. Aí eu vi esse vídeo assim, fiquei impressionadíssimo. Aí falei, porra, quero chegar nesse nível, preciso chegar nesse nível. Como é que eu posso fazer para chegar nesse nível? Eu fiz essa pergunta para ele, pro meu professor, né? Ele olhou para mim e falou assim, pô, cara, tu vai ter que parar de viver, porque essa galera aí come dança, respira dança, vive de dança, então é muito complicado chegar nesse nível de competição, né? Aí, porra, me senti desafiado. Falei, quero isso pra minha vida, vou buscar isso, essa área da competição. Aí ganhei um DVD de competição, da academia do Jimmy, que rolou uma competição lá. E, cara, eu viajava nesse vídeo a noite toda, assistindo esse vídeo, pegando as movimentações, pegando tudo. E fui descobrindo uma forma de trabalhar isso. No começo era bem complicado assistir, não tinha dinheiro para viajar, né? E era bem complicado assistir o vídeo e entender o que estava ali. Aí eu tive que meio que criando uma forma de absorver aquele conhecimento. Eita, caiu. Tive que descobrir uma forma de absorver esse conhecimento sem que ele atrapalhasse o meu desenvolvimento, né? Mas aí foi uma barreira bem grande. E resolvi, pensei assim, porra, um dia eu acho que eu posso chegar no nível dessa galera dos outros estados, sabe? Aí falei, porra, vou começar a ensaiar, vou voltar o meu tempo para isso. Eu comecei a ensaiar, parei de ajudar mais ajudava o dia todo meu professor nas aulas, né? Passava o dia dando aula com ele, ia pra academia. Aí eu comecei a ensaiar direto. E ele me falou sobre isso da galera. E assim, David, quem foram os teus primeiros professores? cara, meu primeiro professor, eu tive um professor só, né? Foi o Hamilton Borges. Hoje ele ainda dá aula na Academia Marina Benarroz, né? E, tipo assim, foi a minha primeira referência. O cara que me ensinou a ter os modos na dança de salão. Como tratar as pessoas, como se portar num baile, como é que posso fazer? Como entrar para o mercado, né, da dança de salão. Foi o cara que me passou essa visão. Legal. Massa. Vem cá, o Júnior sempre fala que ele, na verdade, ele enjoa com isso. Falando como é que vocês treinavam, que era também muita repetição. Ele fala como vocês treinavam aquele negócio daquele, como é? Que jogava ele pra cima. Que ele tinha tanta técnica que ele conseguia fazer carregar até com a Camila, fácil, menino. Ele fala tanta coisa, chega e deixa todo mundo aqui apavorado, que vai acabar todo mundo. Conta aí como é a importância desse treino na tua vida desde cedo, né? Porque sempre caprichou muito nesse ponto, né? Treino, preciso treinar. Do treino, então.
Cara, assim, eu sempre pegava muito pesado com a galera na companhia, porque hoje em dia eu já penso de uma forma diferente, já passaria de uma forma diferente, mas enfim, né? É Ah, tempo, quer é dizer que maturidade. eu podia apanhar. Hoje em dia já pego um pouco mais leve, porque eu aprendi a entender que nem todo mundo é igual a mim. Nem todo mundo quer a dança da forma que eu quero, então eu tive que aprender a pegar mais leve, sabe, com as pessoas. Então, isso me ajudou muito no desenvolvimento, depois que eu entendi isso. Então, assim, nos ensaios da companhia, o Juninho, ele era o nosso mascotinho, ele era o menorzinho. Então, tudo que a gente ia fazer de pegada, de carregada, como ele pegava tudo muito rápido, pegava tudo mais fácil, até mais rápido que as damas, eu sempre pegava ele. Vai lá e faz com o Juninho. A dama falava pra mim assim, ah, não, eu não consigo fazer. Eu falei assim, não consegue fazer, vem cá, olha aqui como é que é. Eu fazia com ele. E ele fazia direitinho, era uma forma de eu instigar, de uma porra, se o cara consegue fazer, eu preciso conseguir fazer. E assim, não tinha tempo ruim, às vezes ia pra farra, ia pra festa todo mundo junto, mas no outro dia tinha que estar todo mundo no ensaio. E aí daquele que faltasse o ensaio, meu amigo, soltava fogo pelas ventas e repetição. Eu sempre dava as maiores damas, eu sempre dava pra ele fazer com as maiores damas. Tipo assim, é o jeito, é a forma que você faz. Então não adianta se desesperar, achar que não consegue, não vai dar certo. É a forma que você faz, entendeu? Dessa questão dos ensaios. Isso é massa, é massa. E muito E importante, assim, pode perguntar. esses treinos pro gafieira aí, os gafieires que tu participaste e tal, ganhou um monte de coisa aí. Como é que estavam sendo esses treinos? Pancada também? Cara, eu acredito assim que eu não tinha muito tempo para ensaiar com a minha parceira, né? Camila. Ela sempre muito ocupada, as coisas dela para fazer na empresa e tudo mais. Então a gente nunca tinha muito tempo para ensaiar junto. Então eu buscava o quê? Eu buscava ao máximo ensaiar sozinho para me preparar para ela e ir para os bailes. A gente ensaiava muito nos bailes. Toda segunda tinha o baile do Pedrinho e era de lei a gente estar lá. Tinha gente que até ficava meio chateado comigo, porque eu ia pro baile e não dançava muito com as outras pessoas, mas depois eu explicava, né, que era o único momento que a gente tinha para ensaiar, entendeu? Entendi. Eu gosto de dançar com várias damas, conhecer outros corpos, outras possibilidades, mas aí era o tempo que a gente tinha. Entendi, massa. Deixa eu te perguntar, cara, ela falou do gafieira. Fala aí, como foi? Porque foi assim, eu fiquei sabendo que ia ter o gafieira em Belém. Eu também fiquei sabendo que ia ter aqui, uma época até falaram pra gente participar e tal. Mas quando eu soube em Belém, me veio na cabeça, o David vai participar, vai ganhar. Tanto é que, né, graças a Deus ganhou e tudo mais. Mas me conta aí como foi essa experiência, como foi pra te entrar, né, nessa, assim, pra participar do gafieira. Cara, vou ser bem sincero com vocês. Eu fui pro Rio assistir o Gafieira Brasil. Eu fui só assistir, eu tava parado de samba e eu fui só assistir. Eu tava treinando Zuki e Bachata. Eu fui assistir. Cara, quando chegou lá, vendo a competição, eu vi o Vinícius Rodrigues dançando samba. Foi o campeão, né? O cara que ganhou. Tipo assim, irmãozão. Estamos sempre juntos falando. Então, assim, eu vi esse cara dançando e eu vi nele uma... Como eu posso dizer? Eu senti vontade de voltar para esse mundo do samba, de voltar a treinar samba. Teve um tempo que eu parei 2 anos de treinar samba. Vi ele dançando, falei, cara, vou ter que voltar. E nessa mesma época ia ter o Casal de Ouro lá. A Raquel Mesquita chamou todo o elenco e disse pra gente assim, pô, vocês precisam participar para representar o Norte. Já tinha um casal representando, que era o Julian e a Linha, e vocês precisam dançar também. Meio que desafiou a gente na frente de todo mundo. E a gente falou, pô, não tem como dizer não para uma mestra dessa, né? Ela tá acreditando em mim mais do que eu. Aí a gente participou lá do Casal de Ouro, passou da primeira bateria, perdeu na segunda. Eu tava pesando em 100 quilos por aí. Tava enorme. Aí a gente dançou, perdeu na segunda, passou a primeira bateria, perdeu no primeiro duelo. Beleza. Aí eu subi na estudantina, fiquei olhando, falei, cara, gostei dessa sensação, vou treinar para isso. Aí tive a oportunidade, né, que teve o GB Norte aqui.
A gente se preparou como deu, né? O tempo que tinha, a gente ensaiava, ia pro baile, conversava, tentava ouvir bastante as músicas, que ajuda muito. E a gente entrou aos 45 do segundo tempo no GB Norte, no primeiro, né? Mas eu pensei assim, porque eu ouvi que viriam pessoas de outros estados. Falei, caraca, vai vir a galera de outros estados, eu, porra, tô aqui, sou um representante, tô parado, mas sou um representante do samba. Então, eu acho que eu tenho que meter a cara, né? Geralmente a gente fica com medo de perder, de não fazer bonito, mas aí falei, quer saber, vou dar a cara a tapa, vou viver essa experiência. A gente foi, se inscreveu, participou, é uma experiência assim absurda. Não tem como você dizer assim, tenho que me preparar para entrar nessa competição. Você se prepara participando dela. Sempre que você participa, que você vai lá, que você perde, que você ganha um duelo, isso te acrescenta muito e você desenvolve muito tudo isso, sabe? E é engraçado porque não é só quem ganha que ganha realmente, mas todo mundo que participou sai de lá transformado. Olha, que massa. É isso. E na real mesmo, para moral da história, eu só entrei para fazer volume. Eu entrei para fazer volume, né? Nunca achei que eu fosse ganhar. Aí quando chegou na hora, graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu ganhar o primeiro, né? Aí a gente foi pro Rio. Paz. A gente viu daqui, né? A gente viu a transmissão. A gente tentou ver essa transmissão, que estava rolando transmissão, mas no momento acho que tinha tanta gente vendo e a internet estava tão conturbada que a gente não conseguiu ver na hora, mas no outro dia a gente chegou a ver. Confiando aqui. Não foi muito top. A gente ficou Gritando. Uma energia absurda aí. Nos vídeos que a gente posta, eu tô postando uns vídeos no Instagram do primeiro GB ainda, né? Que a gente não tinha postado, tinha perdido esse material. Não dá pra tu escutar quase a música, que a galera grita muito. É um dos melhores GBs que tem, é o daqui do Norte, graças a Deus. Que massa. Olha aí, deixaram uma perguntinha aí. Qual o próximo grande desafio na dança que almeja? Cara, próximo desafio. Bom, eu tenho planos de abrir uma escola de dança. Eu pretendo ainda, eu tenho planos de abrir uma escola, mas eu pretendo, eu quero conseguir viajar e dar aula fora ainda, nos outros lugares, sabe? Mostrar um pouco mais dessa verdade que eu acredito. E depois, daqui mais um tempo, me estabelecer e ficar comportado em um lugarzinho só. Mas por enquanto ainda não. David Silva comportado num lugarzinho só. Será que acontece, Brasil? Será, senhor? Até de óculos, esse rapaz. Rezar pra isso. A gente consegue. Cara, outra pergunta que fizeram pra gente durante essa semana. O que tu acha importante no treino? Qual é a estrutura de um treino que tu acha importante? Começar por aqui, e assim continuar. Pergunta perfeita. Cara, eu anotei algumas coisinhas aqui. Eu acredito que é assim, o seu desenvolvimento depende muito do seu querer. Às vezes tem gente que me liga, que é aula particular, e fala assim, em 2 meses eu consigo estar dançando legal? Em uma semana eu consigo estar dançando legal? Aí eu falo assim, pô, cara, vai depender muito de você mesmo. Sabe, eu não posso te falar que você vai estar dançando se eu te passar Se eu te falar o que você tem que fazer e você não seguir, né? Ai, meu Deus do céu, como é que tá caindo aqui? Eu vou Você já tá preparado, né? melhor. Então, assim, é importante treinar por quê? Cara, você precisa estruturar, principalmente treinar, eu digo assim, tem gente que só treina quando tá com alguém. Só vou treinar se estiver com uma parceira, só vou treinar se eu estiver com alguém do meu lado para estar me passando as informações, só vou treinar quando eu estiver com o professor do lado. Não precisa. Tipo assim, para você desenvolver a sua estrutura corporal, para você conhecer o seu corpo, conhecer seu equilíbrio, se conhecer primeiro. Então, tipo assim, tá sozinho, dá para ensaiar sozinho? Ensaia sozinho, não espera chegar na segunda-feira para ir fazer os movimentos só na academia, para fazer os movimentos só quando tiver com alguém dando assistência. Então, melhorar o corpo, seus limites e treinar cada movimento. Eu acho que é assim. Às vezes a gente não aproveita o processo. O que é o processo? Tem o processo de dança, tem o processo de evolução. A gente acaba que não aproveita tanto isso
porque a gente quer sair correndo. Quer sair correndo. E a gente não curte os movimentos que a gente aprende. Os movimentos mais simples, os movimentos mais básicos. Sabe, a gente da dança de salão, algumas pessoas meio que deixam de dar valor aos movimentos mais simples e básicos, sabe? E focam no movimento mais difícil, mais complexo. Sendo que o corpo ainda não está preparado para isso. Entendeu? Então, entender a estrutura do movimento e trabalhar cada um deles de uma forma, como é que eu posso dizer? Uma forma, você tem que ter ele como, trabalhar assim com carinho, sabe? Até você entender, até você conseguir fazer ele, até você conseguir aplicar ele no seu corpo, transformar ele para o seu corpo, para depois você ir para um baile e trocar com uma outra pessoa essa informação. Tem que estar muito seguro. Tem mais uma coisinha que eu anotei. Por exemplo, o cavalheiro que pega um movimento só no olho, pega um movimento do YouTube, pega um movimento dos vídeos de aula, principalmente a galera que está estudando muito pela internet agora. Para o cavalheiro é sempre muito importante pegar o movimento do cavalheiro e o movimento da dama, para ele entender mais ou menos qual o caminho que a dama vai percorrer e buscar uma condução mais confortável para os dois. Sabe, às vezes o cavalheiro ele pega o movimento, ele faz umas 2, 3 vezes e já acha que tá legal. Só que ele pode estar conseguindo reproduzir no corpo dele bem, mas como é que ele está passando isso para a dama? Como é que a dama está se sentindo? Sabe? Então tem que treinar muito isso, cara. Eu acho que você tem que se importar com como o teu parceiro está sentindo essa tua evolução. Sabe? Você não pode evoluir só para você mesmo. Tipo assim, isso aqui é só para mim. Porque você vai estar dançando com outra pessoa. Você tem que se importar com ela e com o conforto dela na dança. Nossa, perfeito. Mais uma. Querem fazer mais uma pergunta, gente? Isso que tu falaste de detalhar o movimento é muito importante, né? A gente tem falado muito isso aqui, que às vezes a gente se importa só com o todo, só com a finalização do movimento e não vê aquele detalhezinho lá do meio que é mais importante do que chegar lá no final, né? Que vai fazer isso ser possível. Tem muita gente que ignora, né? Não, como eu estava dizendo há pouco, não sair correndo, não ultrapassar, sabe? Tem outra coisinha também muito importante que a gente sempre tenta comparar o nosso corpo, a nossa estrutura com a estrutura dos outros que a gente vê no vídeo, que a gente quer pegar o movimento para ensaiar, né? Então a gente quer fazer idêntico ao cara, o que ele está fazendo ali, mas não é o teu corpo, não é a tua história, não é a tua vivência. Então é bom você ver o movimento, estuda ele devagar, com calma, entende a estrutura desse movimento. O que é entender a estrutura do movimento? Você vai entender como ele começa, como ele termina e qual o meio dele, qual o começo, meio e fim desse movimento. Para depois você conseguir interligar ele na tua dança com as outras coisas que você tem, que acontece muito em competição. O cara treina uma porrada de movimento, uma experiência que eu tive no GB. Você vai assim com o arsenal de 500 movimentos, em média. Quando você chega lá, você não consegue lembrar 25% do que você tem na cabeça. Porque não está totalmente maduro, você não trabalhou aquilo o suficiente, não está confortável para o teu corpo, você ainda está precisando pensar muito para fazer o movimento. Entendeu? Então, quando o movimento está maduro, que você trabalhou ele direitinho, que você jogou água naquela sementinha, colocou ela para crescer devagar com carinho, vem tudo muito mais fácil, entendeu? Então, às vezes, é melhor você fazer 10 movimentos limpos, perfeitos, com a tua dama confortável, do que fazer 20, 25 movimentos com a tua dama, depois ela vai sair falando mal de ti, vai sair falando que tu machucou ela. E quando você for chamar, ainda vai ter aquela dama que vai fazer assim, será que eu vou? Sabe, tem muito cuidado com essas coisas. É isso mesmo, arrasou. David, a Jamile, aqui de Aracaju, na verdade, quem fez aquela primeira pergunta foi a Noeli, também daqui de Aracaju. Depois que tu respondeu, ela falou que... Ela perguntou onde é que tu vai abrir a escola, se é aqui em Aracaju. Você pretende sossegar também, isso aqui é Aracaju? Cara, tem uma galera aí
que como eu disse para vocês, quero viajar para dar aulas. Essa é uma meta que eu tenho. Então, daqui um tempo, tenho certeza que eu vou passar em Aracaju. Dar umas aulas em Aracaju. Ó, a Jamília aqui de Aracaju, tu tava falando sobre a importância do condutor saber também o passo do conduzido, né? O cavaleiro saber o passo da dama. E ela perguntou se também é importante o inverso, a dama saber o passo do cavaleiro também. Cara, esse é o próximo nível, né? Isso eu acredito que é o próximo nível. Próximo nível da dama. Tipo assim, tem muitas. A dama, eu acho que ela adquire uma. Como é que eu posso dizer? Uma identidade mais forte na dança quando ela tem esse domínio. Até para ela dançar também com cavaleiros iniciantes. Tipo assim, um cavaleiro iniciante, às vezes ele precisa que você segure um pouco mais o peso dele para ele não passar tanto. Então, a dama, quando ela tem esse conhecimento do movimento do cavaleiro, ela consegue ajudar muito mais o cavaleiro iniciante numa aula. Tem dama que sai de contrato, consegue dançar muito melhor com qualquer outro cavaleiro. Então, assim, é tão importante para o cavaleiro saber o movimento da dama, quanto é importante para a dama saber o movimento do cavaleiro, mas depende também do segmento que você quer seguir na dança, né? Às vezes a pessoa ela só quer dançar para se divertir, ela não quer se tornar uma profissional da dança. Então, isso vai muito de onde você quer chegar com isso, mas que é muito importante. Pode-se dizer que acrescenta bastante. Esse detalhe que tu falou é muito importante, né? Porque às vezes eu acredito que as pessoas elas sempre têm 8 ou 80. Ou elas acham que tem que entrar só para se divertir e tudo mais, né? Ou elas acham que tem que ser um professor. Para dançar bem tem que ser um professor, um profissional. O que tu acha em relação a isso? Tem esse 880 ou tem um meio termo aqui no meio? Repete só o início da pergunta para mim, por favor. Só o início. Tá. Eu falei que as pessoas elas sempre têm esse 8 e 80. Ou elas acham que tem que entrar apenas para se divertir e praticar a dança, e às vezes elas acham que tem que entrar para ser professores, né? Tipo, não quero dançar muito assim porque eu não quero ser professor, não quero ser um profissional. Tu acha que tem que ser esse 8 e 80 ou pode ter um meio termo aqui? Cara, eu acredito que isso se transforme muito para algumas pessoas isso se transforma com o tempo. Tem muita gente que entra para se tornar profissional da dança, fica um pouco no meio da dança, conhece como funciona e depois busca outras coisas. E tem gente que entra só para dançar um forró. Entra para aprender um passinho para o lado para o outro, como dizem, para pegar a mulher. Aí o cara entra e acaba que se apaixona, neguinho. Eu dizia que coisa era dança de velho e de viado. Eu tô 14 anos nessa história, dançando, não consigo mais parar. Então, isso se transformou para mim. Eu nunca imaginei que um dia essa seria a minha realidade. Trabalhar com dança de salão. Que massa. Ó, Uma perguntinha que deixaram aqui. O que a gente faz quando o cavaleiro não dá espaço para a dama criar? Você é um mestre em dar espaço para a dama. Olha aí, super elogios. Ele com certeza é. Ele com certeza. Cara, assim, eu acredito que venha muito da maturidade do cavalheiro e também a dama, ela... Eu acho que a dama, hoje, jamais as damas conseguem aproveitar mais esse espaço. Mas eu sou um cara que, tipo assim, quando eu vou dançar, teve uma época aí da história, que até em alguns países ainda é assim, quanto mais a mulher mostrava que ela tinha joias e roupas caras, isso queria dizer que o marido dela era muito poderoso. Então, tipo assim, vou fazer uma analogia com a dança. Quando você dá espaço para a dama mostrar essas joias e essas roupas bonitas, que são os enfeites da dama, os floreios, os braços, as movimentações que ela pode criar diretamente do improviso dela, eu acho que eu perdi aqui um pouco o meio da pergunta. Repete a pergunta para mim, por favor. Fugi aqui um pouco do espaço. Quando o cavaleiro dá espaço para a dama? O que a gente faz quando o cavaleiro não dá espaço para a dama criar? Se o cavaleiro não dá esse espaço para ela criar, ele meio que se boicota. Ele está se boicotando, porque a dama precisa brilhar
para ele ser o cara do momento, o cara que está ali dançando para a dama, e não só ele querendo aparecer, mas isso vem muito também da cultura que a gente prega também às vezes dentro da academia, né? Tipo assim, às vezes a gente ensina muito pro cavalheiro que ele tem que passar, que ele tem que fazer, que ele tem que conduzir. A gente acaba que põe muita responsabilidade no cavalheiro. E a dama, ela fica meio que assim, vou reproduzir aqui se ele me conduzir. E eu acredito que não é bem assim que funcione, sabe? Tem algumas damas que eu vou dançar, que quando eu dou um espaço para ela, ela fica perdida, desnorteada, fala assim, não me deixa dançar sozinha. Eu falo assim, meu amor, você não tá sozinho, eu tô aqui com você. Sabe? Fica desesperada. Então, hoje em dia eu percebo que as damas estão criando mais essa identidade, sabe? De aproveitar mais o espaço. Estão ganhando muito mais o espaço hoje em dia, né? Então, assim, o cavalheiro, ele tem que ter uma certa maturidade para saber lidar com isso. Tem até um exemplo que eu dou, é aquela saidinha da dama do samba, que a dama sai com a outra perna. Cara, quando lançaram isso, Bolacha diz que lançou com a Flavinha na Caxanga, cada um tem uma história de como foi lançada essa saída aí. Alguns dizem que é dos Mar da Gafieira, que é muito antigo, outros dizem que criaram essa saída direta, que a dama troca a perna. Então, quando começaram a fazer isso, eu sentia assim, quando a dama fazia comigo, sentia assim, eu me sentia meio desconfortável, confesso que eu não estava acostumado com essa outra saída, mas eu falava, cara, se ela está fazendo isso e eu sei o que tem que fazer, eu vou improvisar, vamos improvisar e vamos brincar junto. Beleza, a gente começava a brincar junto. Mas depois eu percebi que com certos cavalheiros, que não têm essa mesma maturidade que eu já tinha de dança, isso atrapalhava muito eles. Então é bom a dama ter cuidado com isso, quando ela for fazer, ela tentar fazer o movimento dela sem atrapalhar na estrutura que o cavalheiro está dando para ela no movimento. Legal, legal. Ó, a Dice, um abraço, Dice. Beijo pra tu. Parceirinha, Ela né? deixou uma pergunta aqui. Ela deixou uma pergunta em relação a isso também. Mas você não acha que a dama deve se adaptando e achando o seu espaço? Cara, assim, a dama, as damas já estão fazendo isso. Muitas damas já estão fazendo isso. Eu consigo perceber isso quando tinha baile, né? Conseguia perceber isso nos bailes. Muitas damas. Mas, assim, é muito difícil para a dama conseguir esse espaço quando o cara, por exemplo, aperta demais. Quando o cara conduz muito forte ainda, tá trabalhando aquela condução, ainda tá fazendo com muita força, ainda não tá tão seguro no movimento. Então, é ter essa maturidade de com quem eu vou fazer, com quem eu vou tentar usar essa proposta, sabe? Porque tem muito cavaleiro que ainda não está preparado para isso. Então, é buscar, mas é aquele meio termo, com calma, sem atrapalhar na estrutura da condução do cavaleiro, do movimento. Eu acho que acho que é uma forma de diálogo o tempo todo, né? A gente conversa, tem que ser uma conversa que tem que ter o tempo todo nessa dança, né? Para isso acontecer. Senão acaba ficando chato, enfim. Olha, a Amandinha falou. A Amanda também a galera, a gente tá em peso, a galera que segue a gente tá em peso aqui, ó. A conversa é essencial, se não for pela fala, pelo próprio corpo. Isso é verdade, bem legal. Cara, e assim, para as damas, vou dar uma dica para as damas, por exemplo. Buscar esse caminho. O que é buscar esse caminho? Como é que eu vou buscar esse caminho? E qual a forma que eu tenho que buscar esse caminho? Para ficar confortável, tanto para mim quanto para o cavaleiro na hora de usar isso. Então, assim, ter uma base muito boa, sabe? Ter uma base muito boa, uma base muito segura. E treinar os braços, os floreios, os shines, o que você for fazer de improviso, treinar mais sozinha. Sabe? Não deixar para treinar só na hora do baile. Porra, vi um vídeo no YouTube, no Instagram, de um braço que eu achei lindo. Porra, vi uma vez, 2 vezes, quero fazer. Vou fazer no baile terça-feira, vou fazer no baile no sábado. Dá uma treinadinha antes, vê como é que você se sai. Deixa aquilo mais confortável. Busca maneiras... Naturalidade, né? Naturalidade. Busca maneiras para você fazer isso no baile de uma forma que não venha machucar ninguém, que não venha atrapalhar o cavalheiro. Que você consiga usar
naturalmente. Porque chegar só na hora do baile para fazer com o cara que tá lá para dançar contigo é bem complicado, só na hora fazer. Então, dá uma treinadinha antes, estudar um pouco antes. A gente tem uma aula que ela é aberta toda segunda-feira, às 19 horas, e o que acontece? Tinha uma galera, a gente falou sobre isso na segunda-feira, inclusive, sobre, acho que essa é a hora da gente estar praticando esse tipo de coisa, né? Porque a gente está em quarentena. Porque, assim, na minha cabeça, acho que a maior dificuldade das pessoas de tentarem algo na sua dança é ter essa vergonha. Né? Ter essa vergonha de tentar na hora, achando que vai ficar errado, vai bater em alguém e tudo mais. Então, eu acho que essa é a hora da gente praticar isso, treinar isso. Já que a gente está em casa, é a sua hora, é o seu momento, né? Então, você pode ir lá para praticar à vontade e tudo. Eu acho que isso é bem legal de falar. Com certeza. Saudade também, já. Tem mais uma pergunta Mais aí. uma pergunta. A Dice, mas você não acha que os cavalheiros também, deveriam buscar formas de entender? Peraí que tá saindo. Entender as indicações da dama? Cara, eu trabalho assim, mas vou falar uma coisa para vocês. Não é todo cavaleiro que tem essa paciência, sabe? Eu trabalho dessa forma. Eu sempre tento ver, assim, quando eu vou dançar, eu tento criar um universo entre mim e a pessoa que deixe nós dois confortáveis. Como? Eu tento entender a minha dama, eu tento entender como ela está se sentindo, eu tento me conectar realmente com ela, sabe? Da mesma forma a dama tem que fazer isso com o cavalheiro, mas muitas das vezes a gente entra no automático de fazer só os passos que a gente já aprendeu na academia. Então isso é muito complicado, sabe? Porque o carinha, ele... Às vezes ele ainda não está nesse nível, né? Ele ainda não está nesse time de entender essa proposta, sabe? Eu acho que isso leva um pouco de tempo para adquirir essa maturidade, sabe? Se conectar na respiração, se conectar nos movimentos. Tem cavaleiro que não tem domínio ainda da transferência de peso, entendeu? Então, o cavaleiro ele vai conseguir, mas vai depender um pouco mais do estudo e do nível que ele está de dança. Isso aí. Ó, o Leonan acabou de entrar também e falou, bora treinar. Bora treinar. Jota também entrou aí. Ele Jota, gosta muito. beijo. Baladinha, abraço, Baladinha. E a Dice, a gente é meio suspeito para falar essas coisas, Dice. Sabe? Mas eu vou falar. A Dice falou assim, ó, por isso acho que o David deveria fazer um trabalho voltado nesse sentido, porque como a Michelle falou, ele é um mestre. Olha, a Luana falou. I love you. Gente, assim... Luana Lemos falou, a prática leva à confiança. Por isso, a dama praticar, descobrir possibilidades que o corpo deve ter, leva essa dama a ter segurança na hora de curtir seu momento. Isso aí. Arrasou, Luana. Uma coisa que deixa mais simples na hora de uma dança dessa, assim, que você vai pro baile praticar. Por exemplo, eu digo que o baile para mim, eu não vou... Teve um tempo da minha vida que eu mudei o baile de ir para me divertir, para ir para treinar. Então, sempre que eu ia pro baile, eu dançava do começo ao fim, eu não parava uma música, dançava direto. Então, assim, eu sempre tentava trabalhar no baile. Trabalhar o meu abraço, a minha postura, a minha conexão, a minha respiração, respeitar o meu par, são coisas essenciais. Um exemplo, quando você vai abraçar uma pessoa, você vai começar a dançar, você pega a pessoa para dançar, você tem que fazer aquela pessoa se sentir confortável naquele abraço, sabe? Um exemplo, você vai andar com uma pessoa abraçada, não tem às vezes que você está andando com a pessoa com o braço no ombro, aí um começa a andar e o outro começa a andar descompassado? A mesma coisa acontece às vezes na dança. Se você não abraça a pessoa, não se conecta com ela, começa a ter essa trepidação, sabe? É bom a gente encaixar, sentir a respiração. Respira, dá esse time para a pessoa se acostumar com essa energia nova, porque geralmente a gente pega e movimento, quando acaba a dança, a gente não lembra o nome da pessoa, não lembra o rosto da pessoa,
não sabe nem se a pessoa deu um sorriso, mas saiu de lá morto de cansado. Entende? Então é muito importante ter esses Verdade. cuidados na hora de Isso é dançar. verdade. E trocar muito com o par. Trocar muito com o par também é muito importante. Principalmente, assim, às vezes, eu digo para as damas, porque ainda tem essa coisa da dama, de muitas damas ficarem esperando muito pela condução do cavalheiro, sabe? Então, assim, se coloca mais nessa postura de uma dama mais ativa. Tenta fazer o teu movimento. Não espera ele te conduzir, não espera a condução do começo ao fim, sabe? Olha mais pro teu cavalheiro. Tenta olhar mais pro que ele tá te pedindo com o corpo, com o olhar, entendeu? E assim, e é isso. Cada um respeita o seu limite. E um respeitar o Ó, limite do outro. fizeram uma pergunta aqui, mas a gente não entendeu em relação a quê? O Jota perguntou. Com isso você se sentia bem ou se sentia treinando? Tenho essa dúvida também. Jota, me explica melhor. Sentiu o quê? A gente Com isso acabou. o quê? Com isso o quê? Você se sentia bem? Conta aí pra gente. Pra continuar. Mas velho, é muito legal, é muito Repete a legal pergunta dele, repete a pergunta dele. Ele perguntou, velho. Ele perguntou, com isso você se sentia bem ou se sentia treinando? Tenho essa dúvida. Porque ele disse que fazer. Ah, ele disse que ia pro baile, pensando em treinar. Ah, sim. Aí ele perguntou, com isso tu se sentia bem ou se sentia treinando? Então, eu me sentia bem e me sentia treinando, porque eu sempre fui apaixonado por ensaio. Como eu falei, desde o primeiro dia que eu cheguei da academia, eu já levantei e já comecei a Imagina. ensaiar a noite toda. Então, ensaiar para mim era uma coisa que me divertia. Eu adorava chegar no outro dia na academia, eu sempre pensava assim, cara, eu aprendi isso aqui hoje. Amanhã eu não posso chegar na academia errando isso. Então, eu ensaiava a noite toda. Então, eu criei esse hábito para mim de ensaiar desde que eu comecei a dançar. E seria muito bom que os alunos pensassem assim também, né? Então, respondendo a pergunta dele, sim, me sentia muito feliz por poder estar no baile, compartilhando a energia com as pessoas que estavam lá ao redor, com a minha parceira, e pensando assim, cara, vou sair daqui diferente, vou sair daqui melhorado. Alguma coisa de nova, alguma coisa de especial aconteceu comigo aqui hoje. Eu sempre ia pro baile com esse pensamento. Arrasou. Jota falou aí que é tarado por treino. Tá bom, Ele é né? tarado por treino? É uma tara boa, uma tara boa. Tarado por treino, filho. Gosto muito de Cara, ensaio. Tem que se marcar esse. eu me lembro quando eu era bolsista, né, na tua escola. Lá vem a história. Não, eu com relação a treino, em relação a baile, em relação a esse espaço para dar para o outro, isso realmente eu vejo era muito importante e ainda continua sendo para ti, e isso acabou incorporando em mim. Né? Eu me lembro que na época de baile, tu chamava geral dos bolsistas e monitores e falava assim, gente, o que está acontecendo? Vamos dançar mais, ó. Tenta dançar só uma música por alguém. Até travou. Tenta dançar umas 2, 3 músicas para você se conectar com a pessoa e tudo mais. Aí eu ficava, mas não precisa tudo isso e tudo mais, mas hoje eu entendo que é muito legal, porque tu cria essa conexão com a pessoa que só uma música e um baile não vai te proporcionar. Né? Uma música tu pega, tipo, tu já, na verdade a música já inicia e tu ainda não pega alguém para dançar. Quando tu vai pegar alguém para dançar, já tá lá pela metade da música. Tu dança meia música, pronto, acabou de tu falar obrigado e tal, a pessoa vai embora, e aí, cadê a conexão? Não foi criado nada. Ih, filho. Leva um tempo. Até porque tem que ser crescente, né? Imagina só, você pega a dama pra dançar já no pico. No pico. É igual a história do baile. Por exemplo, na caxanga. Na caxanga você chega. Quem nunca foi na caxanga, gente? Tem que viver esse sonho. Na caxanga, assim, bolacha começa as musiquinhas bem tranquilas. Aí ele vai crescendo no decorrer do baile. No final, tá só aquelas pauleiras. Aí tu tá dançando lá, tu não sabe como que tu tá dançando, porque o teu espírito já tá assim, saindo do teu corpo, morto de cansado, mas tu tá lá dançando. Aí teve um dia que eu cheguei na caxanga, e o baile já tava do começo pro final, que eu tinha ido pro contrato, voltei depois pra caxanga direto. Quando eu fui dançar, por exemplo, das saideiras, eu não conseguia acompanhar.
Aí eu percebi que tem que chegar no começo para ser gradual. A mesma coisa quando você vai dançar com uma pessoa, você tem que pegar ela, começar devagar. Como eu falei, respiração, abraço, postura. Certifique-se de que o seu par está 100% confortável antes de qualquer coisa. Aí depois você vai aumentando a dificuldade. Cara, a galera tá super interagindo aí nos comentários, falando muito. A Camila, também daqui de Aracaju, a Camila, que é Sobrinha da Betinha, ela mora aqui em Aracaju. isso aí. Ela falou sobre essa, que faz toda a diferença, essa calma para sintonizar com a pessoa do início da dança, né? Faz toda a diferença para sintonizar aí. Eu, particularmente, tenho dificuldades de notar o final de uma música. É por isso que geralmente eu não paro no baile, não vejo eu não consigo perceber a hora de tomar água. Porque quando eu entro num transe, parece que eu estou com os olhos fechados. E eu acho que isso é muito importante para todo mundo quando vai dançar. Fechar os olhos, se conectar e criar o teu universo ali com aquela pessoa, sabe? E viver aquele momento, que é um momento único, né, gente? Nunca mais vai se repetir aquilo. Então, assim, cria teu universo, se concentra. Se tu precisar ficar com os olhos fechados, só fazendo um pro lado e pro outro, vai pro meio do salão, mas se conecta primeiro com o teu par, dá essa troca, depois o olhar também é muito, muito, muito importante. Sabe, uma dança que não tem olhar, que não tem sorriso, fica uma dança vazia, fica uma dança assim, como é que eu posso dizer? Sem troca, fica meio que sem sentido. É que a gente vai pra lá pra se divertir, né? Tem gente que é bastante tímido, mas a gente sempre consegue arrancar um sorrisozinho ou outro. David, a galera vai ficar chateada contigo aí, porque essa tua fala toda tá fazendo todo mundo ficar com vontade de ir pra um baile. E não dá, né? Ficar com o quê? Com vontade de ir pra um baile. Tu vai fazer o povo fazer um baile clandestino, olha, tu vai ser tua. Precisamos de um baile clandestino, eu tô pra ficar maluco, gente. Pode ir. Eu preciso dançar suas músicas, vejo o vídeo. Gente, vou ser sincero pra vocês. Tô um tempinho parado de ensaiar, mas logo, logo vou estar de volta ativa 100%. Dou uma ensaiadinha assim uma vez ou outra, mas não é como antigamente, que era pesado. Até porque se ficar ensaiando pesado, eu vou ficar maluco aqui em casa, eu vou quebrar tudo. E a gente vai ter novidades aí depois dessa quarentena aí, David. Oi? Vamos ter novidades aí na sua carreira como dançarino, profissional, depois dessa quarentena? Cara, eu pretendo trabalhar mais, né? Trabalhar mais... Eu pretendo me adaptar a esse novo estilo, né? De ensino. Está sendo muito pelas redes sociais. Eu não tinha costume de fazer isso, mas agora eu vou procurar trabalhar mais no Instagram. Tô buscando uma parceira, entendeu? Buscando uma parceira, Olha. possibilidades. Entendeu? Tu falar isso numa live, tu vai receber mensagem, viu? Tô procurando uma parceira, hein, gente? E voltar a competir também, né? Porque eu amo competir. Eu acho que nasci pra isso. Gosto dessa emoção de estar lá no meio daquele fuzuê todo. Massa, que massa. Eita. Pera aí que tem uma pergunta por aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui que é melhor. Mas a galera tá falando, tá? Galera quer ir pro baile, galera tá com saudade de dançar, abraçar, sentir a troca, né, filho? Isso vai estar piorando por tua causa. Aqui, ó. Como estão sendo seus treinos agora na quarentena? Qual a diferença principal entre o antes e o agora? É igual. Amanda de Aracaju, pai. Cara, assim, o antes e o agora. Bom, eu passei uma temporada, eu fui pro Rio e vivi uma experiência muito forte que mudou muito a minha vida, a minha cabeça, a minha carreira, essa experiência de eu passar um tempo lá no Rio, né? Fui para morar, mas tive que voltar. Tenho planos de voltar para lá. Espero que logo. Então, assim, fui para o Rio. Conheci várias pessoas que me passaram muitas coisas. E lá eu era meio que o maluco do ensaio. Sabe, a galera me conhecia mesmo assim. No Gafeira Brasil,
A galera parava para tomar água, dar uma descansada e ia fazer flexão abdominal. Então, vidrado nisso. Passei um tempo na Cia do Carlinhos, aprendi muita coisa também. Quando eu voltei para cá, tem meio que um choque de realidade. Choque de realidade. Tipo assim, tô no Rio, a dança do Rio, tô em Belém, a dança de Belém. As pessoas, o convívio, os bailes e tudo mais. Não tô falando mal do meu estado, jamais falaria isso. Mas assim, a realidade é muito diferente, sabe? Isso meio que interfere muito com as pessoas que você conversa, com as pessoas do teu dia a dia, as histórias que te contam. Então lá, a minha rotina de ensaio era muito, 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 muito intensa. E como eu sempre fui muito exagerado, lá só piorou tudo. Eu ia para a companhia do Carlinhos, chegava meio-dia na companhia do Carlinhos, ensaiava de meio-dia até 1 sozinho. Depois, de 1 às 2 era o alongamento com a companhia. De 2 às 4 era o ensaio com a companhia. Aí eu ensaiava de 4 às 6 sozinho. Saía de lá 6, chegava no Baixo Gávea 7. Dava uma aula na Débora Cook lá do Baixo Gávea. 7 às 8, saía de lá 8, chegava no MAN 9 horas. Para ensaiar com a Maiara na época que eu estava ensaiando, de Recife. Ensaiava com a Maiara até umas horas, depois voltava para casa e no outro dia tudo de novo, né? E quando eu voltei para Belém, eu meio que senti esse baque. E entrou nessa pandemia e parou tudo. Eu ainda não consegui me adaptar a esse novo modelo de trabalho, mas vou começar a fazer isso. Que legal. Mas tem dado uma alongadinha de vez ou outra, dou uma ensaiada, mas não é naquele pique como era antes, né? Sim, sim. Vai voltar, vai voltar. Se Deus quiser, vai voltar. Olha, Flávia Carla Correia falou, está muito diferente, principalmente para você que busca outros horizontes. Boa. Obrigado, Flavinha. Cara, tá para terminar, acredito eu, nossa live. Eu só tenho de novo a agradecer, né, pela tua presença aí com a gente. Tu deu vários insights, várias ideias, várias inspirações para voltar a treinar, para continuar treinando. Né? E isso pra mim é muito importante, cara. Ouvir essas coisas me faz cada vez mais sentir vontade de continuar fazendo o que eu faço. Desde o bom é que quando ele me contou, né, a peia que ele pegava contigo, quando ele tá com moleza aqui pra treinar, mas legal, né? Quando era dele, ele conseguia botar moral pra te fazer as paradas. Eu entendo quando eu disse que ele treinar, tá entendendo não? Que isso, Juninho. Cara, tinha uma coisa, antes de terminar a live, tinha uma coisa muito interessante. Juninho, quando ele pegava, que ele acertava toda a sequência, tem que contar essa. Ele fazia uma coisinha assim, saía correndo e pulava e ficava pendurado na parede, cara. Era o marco do ensaio. Quando ele ia fazer isso, a galera não se aguentava, todo mundo se espalcava de rir, divertia muito o ensaio. Não sei se ainda tá engraçado aí com vocês, mas aqui na nossa época a gente ria muito desse cara. Tem que fazer, cara. Tem que comemorar, é uma vitória, pô. Executar tudo, fazer tudo que é proposto. Se errasse, botava todo mundo em perigo, né? Se errasse, botava todo mundo em perigo, porque aí todo mundo tinha que pagar. Porque você não ensaiou na noite passada, todo mundo ensaiou. Você tá errando, todo mundo vai pagar e você vai assistir todo mundo pagando. Aí tinha gente que chorava no ensaio, tinha gente tinha gente que chegou a chorar no ensaio já, velho. Era bem pesado. Mas, porra, muita saudade dessa época. Vou postar um videozinho da gente dançando. Tem o vídeo a gente dançou no Fest Salão. Vou postar no Instagram e mando pra vocês também. Posta lá. Calma que ainda tem 2 perguntas aqui antes da gente finalizar. Será que vai dar tempo? Espero que dê. Da Noeli. Com tantas experiências, teve a experiência mais marcante na dança pra você? Experiências mais marcantes? Cara, uma experiência muito marcante pra mim, que quando eu fui pro primeiro IGB no Rio, a Camila quebrou o pé. Caramba. No 4º dia de ensaio, ela quebrou o pé. E eu tive que dançar com outra pessoa, que eu nem conhecia, nunca tinha dançado na vida. Então, o processo que eu passei, quando aconteceu, eu fiquei assim, caraca, tinha que acontecer comigo.
por que isso aconteceu comigo? Pô, vai dar tudo errado, treinei tanto para estar aqui, agora aconteceu isso. Mas depois, no processo, meu técnico foi o Rodrigo Marques, que foi um gênio para trabalhar esse meu lado. Então, com a Camila, eu ensaiava, sempre ensaiava, então a gente tinha alguns vícios, e a minha condição era muito, muito, muito mais forte com ela. Eu peguei outra dama, que era muito mais leve, muito menor, eu tive que readaptar a minha dança toda para essa dama. Então, isso foi uma coisa que marcou muito na minha dança, na minha vida, na minha carreira, ter que participar de uma competição com uma pessoa que eu nem conhecia. A gente se conheceu no processo. Legal. Tem mais uma aqui. Se tu pretendes competir em algum outro campeonato de samba ou alguma outra competição? Se sim, qual? Tadadadã. Eu quero falar! Cara, assim, eu não sou muito de... Tipo assim, quando eu vou competir, eu geralmente não sei que eu vou competir, porque eu sou muito indeciso. Será que eu vou, será que eu não vou? Eu tenho que comprar a briga, tipo assim, meio que vai chegando perto, vai chegando pra... Porra, vou participar, vou começar a treinar, tô preparado. Só que, tipo assim, já tô me preparando há muito tempo antes, eu só vou meio que me enganando. Vai chegando perto, mas eu já tô preparado desde lá de trás. Tenho vontade de participar mais uma vez do Gafieira Brasil, mas só que eu quero participar como era no antigo formato, né, de quarentena. Quando tinha quarentena, a gente tinha que ir pro Rio passar mais ou menos 2 meses lá ensaiando. Então eu gosto desse formato do GB. Quando tiver esse novo formato, eu acho que eu volto a competir no GB. E sei, buscar outras competições aí para participar. Tem que primeiro focar na parceira. Vou buscar essa parceira primeiro, aí vou ver a gente se encaixa melhor. Encaixa melhor as competições, mas essa é a meta, voltar a competir também. Arrasou, mano. É isso mesmo. Gente, pra quem não sabe, David também é paraense, tá? Da nossa Égua. terrinha. Mano, pelo amor de Deus. Gente, Cara. bora pra Aracaju. Tá a quentura, vocês não têm noção a quentura que tá aqui, gente. Aqui às vezes não é muito diferente, não. Pelo amor de Deus. Enfim, gente, muito obrigada, David. Foi ótimo esse bate-papo. Acrescentou com certeza para muita gente, pra gente. Também foi muito divertido. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gente, eu que agradeço. Vou deixar uma frasezinha aqui pra galera. A dança cura a tristeza, melhora o amor, melhora o humor, aquece qualquer corpo e apaga a dor. Então não tem melhor remédio, gente. Aê! Gente, muito obrigado. Tchau, tchau, David. Beijo! Valeu mesmo, até a próxima. Tchau.